Hebreus capítulo 12. Isso, Hebreus 12. Capítulo 12, versículo 12 ao 17. Agora, na próxima agora, pastor Pedro, levar lá em Linópolis, né? Levar lá, dar um passeio lá na igreja de Linópolis lá. Vamos marcar um domingo desse aí. Enquanto a gente ainda não marcamos aqui quinta-feira aqui ainda, né? A gente ainda não inauguramos a igreja, né, o Marcos? Vai lá para conhecer lá a igreja de Linópolis também, né? Vamos lá? Hebreus capítulo 12, versículo 12 a 17 diz assim: procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando, cause perturbação por meio dela e muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, a qual por um prato de comida vendeu o seu direito da primogenitura. Vocês sabem que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre como manter firme na santificação. Temos aqui o exemplo desse homem chamado Esaú, e alguns podem conhecer a história de Esaú. Esaú, ele vende o direito da sua primogenitura por um prato de comida. Praticamente ele ignora todos os atos de bênção de Deus sobre a vida dele. E quando nós assim ignoramos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, com certeza a gente vai entrar nesse processo aqui, de indignação de Deus para conosco. E Deus se indignou com Esaú, justamente porque Esaú ele não levou a sério essa questão da bênção, da primogenitura, que era muito importante naquela época. E vemos que ele perde ela, depois que acontece toda aquela situação com Jacó, ele fica furioso, ele quer matar Jacó, Jacó foge, e mais tarde tudo se resolve, e, enfim, as coisas prosseguem. Mas o que eu quero que os irmãos entendam em primeira mão aqui, é que nunca vamos rejeitar a bênção que Deus colocou sobre as nossas mãos. Não troque por coisa nenhuma. Não vai, de maneira alguma, ignorar aquilo que Deus te deu, que é de maior importância, que é, sobretudo, a salvação, né? As que têm a salvação nossa, ela é completamente, não tem negociação com ela, né? Ou não pode haver negociação com ela. Porque quando nós negociamos a salvação, aí talvez os irmãos perguntam, mas pastor, como é que a gente vai ignorar ou melhor, como a gente vai negociar uma salvação? Com a nossa vida, com nossas atitudes, talvez com coisas que não deveríamos falar, com coisas que não deveríamos fazer, coisas que nós não deveríamos praticar. E isso é como nós assim negociamos a nossa salvação. A salvação é inegociável. Eu não vou trocar por hipótese alguma. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, a Bíblia diz bem claro que ele não negociou nada com o diabo. Olha, transforma essa pedra em pão. Não vou transformar essa pedra em pão, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tira-te abaixo aqui. Não, eu não vou tirar de abaixo, porque não atentarás o Senhor nosso Deus. Me adore, eu te darei o mundo. Não. Eu adorarei somente ao Senhor nosso Deus. Então, ele não tem negociação, né? E sabe, os irmãos, que quando nós, de alguma forma, inconscientemente ou conscientemente, negociamos a salvação, os preços que nós vamos pagar é muito caro, né? E eu quero que os irmãos não queiram nunca pagar esse preço de negociar aquilo que Deus nos deu. Vamos lá. Como se manter firme na santificação? Né? Então, uma coisa que Saul não aconteceu com Esaú, né? Ser santo é escolher separar-se das coisas deste mundo para fazer
a vontade de Deus. Ser santo é não negociar nada, é exclusivamente viver em função daquilo que Deus falou, que Deus nos ordenou. Na prática, sobre isso é ir na contramão do mundo. Isto é, nas opiniões que o mundo opina, nos pensamentos do mundo, nas decisões do mundo, nas reações que o mundo faz, tem. Então, tudo isso tem que sempre andar na contramão conosco. Pensamos o seguinte, que a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso inimigo, o mundo, ele diz ao contrário, nós temos que vingar mesmo. Não tem aquela coisa que às vezes, sem querer, a gente comete no nosso dia a dia. Aí alguém cometeu um crime horroroso, não é isso mesmo? Aí você vê a notícia lá, que ele cometeu aquele crime, e aí, infelizmente, ele é abatido, né, num confronto ali policial. Aí, olha que a gente às vezes demonstra uma atitude que não é de Deus. Viu? Tinha que morrer mesmo, né? Essa não deve nunca ser uma atitude nossa. Independente do nível moral daquela pessoa, o que ela fez. Ele sempre, todo mundo merece misericórdia. Quando Jesus morreu na cruz, entenda isso, amado. Ele não morreu para simplesmente as pessoas boas, ele morreu também para as pessoas ruins. Tanto que 2 delas estavam na cruz. E um deles, né, começou a reclamar, falou assim, tira a gente daqui se tu és filho de Deus. E o outro, ele arrependido, ele disse, não, nós estamos aqui porque nós merecemos isso para Jesus, Senhor Jesus. Se tu, quando entrar no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus imediatamente disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mostra ali, né, que Jesus, ele morreu, foi para com todos. A santificação, amados, é um processo de aperfeiçoamento gradual do cristão, em que ele se aproxima do caráter divino e afasta do pecado, né? No objetivo desse processo é o quê? É sempre alcançar a salvação, como nós já falamos. Quando você entra no processo da santificação, você está indo em encontro a se identificar com Deus, porque Deus é santo. Ele falou, olha, sede santo porque eu sou santo. Estamos diante de uma dica fundamental e infalível, escuta só, para termos uma vida de qualidade em todos os sentidos. Tudo que Deus quer de mim e de você são as qualidades. Quais são as qualidades que nós podemos trazer para Deus? E Deus vai sempre nos chamar a atenção para isso. E quando nós nos engajarmos nesse processo, aí é claro, amados, que a investida demoníaca, a investida do diabo, ela será de uma forma sempre ferrenda, cotidiana e sempre ao nosso encalço, para não permitir de hipótese alguma. Tudo que o diabo não quer é que você seja santo. Tudo que o diabo quer é que você não busque o caráter de Deus. Tudo que o diabo não quer é que você se chegue a Deus, que você se relaciona com Deus. Ele vai lutar de todas as maneiras possíveis para isso não acontecer. E nós temos que vigiar. Então, por isso, nós temos aqui algumas coisas que eu quero passar para os irmãos. Como nós vamos reagir quando nós nos confrontarmos com todas as demandas ou com todas essas coisas que a qual vem com o nosso encontro. Primeiramente, utilizando a fé. Nós já dissemos aqui, em algumas mensagens atrás, que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Então, se eu, todos nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós precisamos tomar uma atitude. Qual é essa atitude, então? Crermos em Deus, independente da circunstância. Olha só, escuta só. A fé, ela ignora as pressões negativas e é vista como loucura deste mundo. Todo mundo vai olhar para você como louco. Como é que você pode crer? Como você vai na igreja, né? Com as circunstâncias meio atrapalhadas, com o dia a dia atrapalhado.
Outra coisa também, ó, a fé tem convicção de que uma nova vida é possível. Mas o mundo acha que o pau que nasce torto, ele nasce torto. Mas a fé diz que não. O mundo diz, mas a fé diz que não. Independente. Irmãos, depois que eu li na Bíblia que Saulo de Tarso se converteu ao Evangelho, irmãos, eu acredito que qualquer coisa que a qual eu possa eu possa ver na minha vida, na minha frente. Ah, mas aquela pessoa, pastor, ela não tem solução. Quem disse para você que não tem solução? Se você crer, ela vai ter solução. Ela tem solução, porque o olhar da fé não olha o que está na nossa frente. O olhar da fé olha muito mais além do que isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala que não podemos andar no que vemos, mas andar pela fé. O nosso andar é pela fé. Se você não olhar pela fé, você, claro, vai desistir de tudo que está na tua frente agora. Eu falo isso com propriedade aqui, né? Tanto eu como minha esposa, já vivemos isso. Está aqui minha mãe, né, pastor Beto também, que já presenciou tantas coisas nas nossas vidas, né, pastor? E a gente sabe que se não fosse nós crermos, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Minha mãe não estaria aqui hoje contando testemunho com os seus 74 anos. Eu não estaria aqui hoje completando, eu e minha esposa estaríamos hoje completando 24 anos de casados. É, amados. 24 anos que ela é minha atura. E essa mulher é uma guerreira, que Deus abençoe ela. O pastor falou amém ainda, né, pastor? Brincadeira, agora você me confirmou o negócio que é aí, né? Tá bom. Vamos lá. Outra coisa, ó, a fé muda a realidade, mas o mundo se curva às dificuldades visíveis. A fé vai mudar o que você está vendo como final de tudo, como ruim de tudo. Né? Aí ela vai mudar tudo. Se você crer, mesmo que esteja torto, mesmo que esteja difícil, a fé, ela muda a realidade que você está vendo. É impressionante isso. Eu me lembro quantas coisas eu poderia dizer para os irmãos aqui, que eu já deparei, né? Nós, uma vez, estávamos evangelizando, né? Uma pessoa chegou na nossa igreja com um probleminha sério, era um dos piores homens de Itaguaí aí, e aí ele tinha um probleminha lá, e ele passava mal, perdia a noção, perdia a memória e tudo. E aí um dia ele chegou na igreja, caiu lá, pastor. Eu falei assim, eu não vou expulsar demônio, que isso aí não é para expulsar demônio, ele que tem se livrado disso. Aí ele falou que eu era o pastor muito fraco, né? Esse pastor é fraco, né? Isso, tudo bem, deixa ele falar que o pastor aqui é fraco. Não tem, porque o pastor não tem poder, como que eu tivesse poder para isso, né? Aí passou-se um tempo, ele me liga, pastor, preciso da tua ajuda. Assim, agora é o momento, né? Então vamos lá. Olha só, o teu problema, e diz para ele, não é para campanha de libertação, não é para orar, expulsar demônios, o problema é que você que tem que resolver com Deus. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. E ajuda ele, amados. Né? Subimos monte lá, ficamos 7 dias, 7 semanas subindo o monte com ele, mas e Deus abençoou ele. Né? Ele foi aquele homem que era um homem ruim. Eu tinha um vizinho lá, o vizinho chegou para mim e disse, Wagner, o fulano me pediu perdão. Quando aconteceu isso, olha, Deus está trabalhando na vida dele. Então é isso, aquilo que você parece que não tem solução, é o que Deus quer que você ore mais. Esse dia eu estava falando para alguém que, eu orei para o fulano, eu orei tanto que parei de orar, agora só, está na tua mão, Jesus. Não, enquanto ainda as coisas não se resolveram, continue orando, continue clamando, faça isso. Irmãos, eu tive um probleminha sério na minha casa, mas eu não me importei com isso, não, com o meio dos meus familiares, não. Vamos continuar orando, continuamos orando, e hoje Deus deu a solução. É oração, amado. E você tem que crer. Não adianta você orar e olhar para o problema. Você tem que orar e fazer que aquele problema não é mais problema. Aquele problema vai sair. Nem que talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas ele vai sair.
Outra coisa, a fé tem prazer na obediência a Deus. Enquanto que o mundo só conhece o prazer físico e passageiro. Porque, na verdade, é isso, irmão, fé. A fé, quer dizer, a Bíblia fala, faça isso, você tem que crer e obedecer a Deus. Quantas vezes aconteceu casos incríveis? Uma vez eu era novo convertido ainda, eu tinha ainda um pouco tempo de crente ainda, estávamos liderando um grupo de evangelismo, pastor. E aí fomos fazer um ar livre. Inclusive a gente vai estar já projetando aqui, viu? Meu irmão Leninha, meu Marcos aí, né? A gente vai projetar aqui, viu, pastor? Um ar livre aqui, naqueles antigos ar livre de esquina, né? Que benção, né? Eu tenho saudade desse negócio, né, Silvio? Né? Silvio aí tá junto comigo nessa batalha aí, vamos junto fazer isso aí. E aí, vamos fazer o ar livre. O ar livre, aí o tempo começou a se fechar, irmãos. Começou a fechar. E aí o pastor, o meu antigo pastor, falou assim, Wagner, me dá a palavra para pregar logo, porque vai chover, Wagner. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não posso desobedecer o teu ungido Jesus, mas também não posso terminar esse culto agora. Aí chamei minha turma, lá, dos meninos que eu liderava, os evangelistas, olha, você dá uma mão aí e comece a clamar ao Senhor agora. Clame a Deus. E aí aquele sereninho, todo mundo clamava a Deus e começava a clamar ao Senhor. Irmãos, incrível que pareça, apareceu até luas e estrelas naquele dia. Deus, ele cessou ao tempo, ele abriu o tempo e continuamos a fazer o culto como nós queríamos. Mas olha só, nós apenas obedecemos a Deus. Às vezes tem coisas que eu quero fazer, mas eu não leio a Bíblia. Então, para você, às vezes, ter fé, para você acreditar ou você avançar no que você quer, você precisa ter contato também com a palavra de Deus. Por isso, para andar na fé, é necessário que nós viemos divorciar dos pensamentos e interesses deste mundo. Isso envolve muito, como nós já falamos, santificação. Diz o texto aqui, sem isso, nós nunca veremos a Deus. O que é ver Deus? Ver Deus é a ação de Deus contínua na nossa vida. O apóstolo Tiago, ele dá um conselho para nós, que eu queria ler com os irmãos aqui, diz, olha, gente fiel, capítulo 4 de Tiago, versículo 4, diz, olha, gente fiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, temos que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A fé, ela sempre vai nos dar uma convicção sólida, mesmo que essas convicções, aparentemente, elas não parecem sólidas. É uma coisa louca mesmo. É assim que funcionam as coisas com Deus. Deus não vai, você vê que, imagine só, vamos voltar dentro da Bíblia, diz a Bíblia que Moisés, né, ele tira o povo de Israel, é isso mesmo? Todos conhecemos do Egito, e vai caminhando pelo deserto, e quando ele chega a um determinado lugar, ele se depara com montanhas ao seu lado, um mar na sua frente, e à sua retaguarda estavam os soldados egípcios. Olha que coisa terrível. E agora, o que vamos fazer nesse momento agora? O povo começou a reclamar com Moisés. E sempre acontece isso. E Moisés clamou ao Senhor, mas aí Deus faz uma lembrança a Moisés, porque às vezes nós esquecemos de detalhes que nós já utilizamos. E Deus fez uma lembrança simplesmente a Moisés. Moisés, o que você tem na sua mão aí? O que eu te disse? O que você faria com o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Então esse cajado, ele já tocou no mar, e no rio Nilo, e transformou-se em sangue. Esse cajado virou uma cobra, e depois se pegou novamente e virou cajado de novo. Esse cajado já fez extravagância, já fez milagres acontecer, e você por que está me falando? Por que está falando comigo? Levante sua mão. Simplesmente. Irmãos, imagine agora imagine você no meio do mar, no meio do perigo, e agora você apenas obedece a Deus. O que Deus te mandou? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos.
Do nada. O que você está vendo? O que você tem de aparente agora, de concreto, para resolver esse problema de Israel, do seu povo? O que você tem? Não tem nada. O que ele tinha era apenas um cajado. Um símbolo da palavra de Deus. O que você tem nas tuas mãos é tudo que você precisa para você ganhar a sua vitória. Tudo que você precisa está nas tuas mãos. Está aqui. É isso aqui, simplesmente. Esse é o cajado que Deus colocou nas suas mãos. Mas para isso você precisa estudar a palavra, precisa estar atento no que Deus está falando. Porque às vezes Deus está falando com você de uma forma tão clara e você não obedece a Ele. E aí a tendência sempre quando nós não obedecemos a Deus é nós reclamarmos com Deus. E quando nós reclamamos com Deus, porque nós não entendemos o que Deus falou. Porque se eu entendesse que Deus falou comigo, eu não vou reclamar com Ele. Simplesmente eu vou obedecer. Ah, Deus não está falando comigo. Não, Ele está falando contigo sim. Irmãos, tenha certeza absoluta, eu vou te garantir isso. Deus fala contigo todos os dias, todas as horas. Às vezes a movimentação que vivemos não permite nós apurarmos a voz de Deus. É isso que acontece com a gente. E por isso a gente, na verdade, vai simplesmente reclamar. Repito, gente, não tem jeito. Observe uma coisa. Toda pessoa que reclama, aquela pessoa, ela está orando por orar, lendo por ler, escutando por escutar. A pessoa que não reclama, ela está orando porque crer, ela está lendo a palavra porque Deus está ouvindo Deus falar, e ela também está atenta a qualquer momento que Deus está falando com ela. Porque Deus ele está ouvindo Deus falar com ele. Deus está ouvindo o guia, a orientação de Deus na sua vida. Então, por isso precisamos atentar para isso. Então, tudo começa com essa coisinha aqui, que temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos. Que às vezes aquilo que você pensa não é o que Deus quer que você pensa. Às vezes o pensamento, ele é assim, o diabo, ele sempre vai dar as suas sugestões, né, para a gente. Ele sempre vai jogar aquela palavra para a gente, na nossa mente, para a gente pensar, para a gente achar que aquilo ali é certo mesmo, mas não. Agora, todo pensamento que você tiver, faça um autoexame. Pega a Bíblia e procure e fala assim, Senhor, o que eu estou pensando? Ele vem de ti ou vem de mim mesmo? Deus, me ajuda a analisar o que eu estou pensando. Porque a palavra de Deus fala, o grande sábio Salomão, ele disse, olha, há caminhos que parecem direito para o homem, mas o final desse caminho é caminho de morte. Então aquilo que eu acho que é tudo perfeito, aquilo que eu acho que é da vontade de Deus ou que é legal, pode ser justamente o que vai me levar à perdição. Temos que tomar esse cuidado. É por isso que nunca podemos perder esse acesso à palavra de Deus. Para finalizar, tem um Salmo 1, que todos nós conhecemos. Olha só que diz o Salmo 1, versículo 1 a 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, não detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só que interessante. Por que ele não anda no caminho do conselho dos ímpios? Por que ele não se detém no caminho, no caminho dos pecadores? Por que ele não se assenta na roda dos escarnecedores? Por quê? Porque ele está sempre em contato naquilo que Deus está orientando ele pela palavra dele. Porque ele medita na lei. Ele medita na palavra de dia e de noite. Então isso vai fazer com que ele não entre nesse joguinho de ouvir conselho do ímpio, de não andar no caminho dos pecadores, de não se sentar com aquelas pessoas que a qual só falam coisas que não prestam. Ele vai fugir disso. Ele sempre vai dizer, olha,
segundo o que eu li na palavra, esse lugar não é um lugar apropriado para mim. Eu vou sair fora daqui. Ah, esse conselho, ele vem de Deus ou não? Bom, na Bíblia tem uma história que fala que Roboão, filho de Salomão, ele assumiu ali o Israel. Escute só isso, irmãos. E aí aconteceu que ele foi pedir conselho aos anciões, aquelas pessoas mais assim, mais experientes. Disse, olha, o que eu tenho que fazer para ser um bom rei? Melhor do que foi o meu pai Salomão. Aí ele disse, olha, você tem que diminuir aí esse negócio do imposto aí, ser mais flexível com o povo, com o seu povo. Você vai ter o povo na sua mão, o conselho dos anciões, o conselho sábio. Aí ele foi se aconselhar com seus amiguinhos de infância, aqueles que cresceram juntamente com ele. E aí o que a gente faz? Ah, bom, se seu pai castigava com vara, castiga eles agora com escorpião, seja mais duro ainda com eles. E aí Salomão, em vez de seguir o conselho dos anciões, dos mais experimentados, seguiu o conselho dos jovens, dos seus coleguinhas de infância. E qual foi a consequência disso? Rachou o povo, dividiu-se o povo de Israel. Tanto que vocês vão ver na Bíblia que existia o povo de Judá e o povo de Israel. Por quê? Por causa de ouvir conselho que não está fora do contexto bíblico. Aonde existem as divisões dentro das lares hoje? Onde estão os problemas dentro dos lares, dentro das igrejas hoje? É porque eles estão querendo pensar o que querem. Ah, o irmão quer... Porque os casais brigam. Porque o esposo e a esposa, eles querem o quê? Pensar desigualmente. E aí vai dar errado. Eu sempre falo que... a Bíblia fala o seguinte, ó, se duas pessoas concordarem aqui na terra, também será concordado no céu. Olha a força da oração, pastor Beto. Olha só a força da oração que nós, como cônjuges, nós temos. Vai lá, irmã Lília, irmão Marcos, dobra o joelho. Tem uma causa, vocês querem resolver? Tem algo que vocês querem resolver? Sabe, irmã Leni, irmão Neco também, e assim por diante. Se querem resolver um problema, é simplesmente dobra o joelho e fala, você concorda com isso? Concordo. Então vamos orar agora e ter para Deus abençoar essa decisão que vamos tomar agora. E Deus vai acudir, Deus vai acertar para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Não é eu que estou dizendo. É o que Jesus ensinou. Está entendendo que coisa impressionante?